Ir para o lado não necessariamente quer dizer que você sabe mais, quer dizer que você sabe outras coisas que complementam a informação que você recebeu. Muito Visto bem. que inteligência não é quanto mais eu sei, é quanto mais eu conecto. Uhum. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro podcast Mesa do Reino, um podcast que quer fortalecer os empreendedores e gestores cristãos. E para a gente começar, eu quero te convidar para uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, pedimos, Senhor, que Tu se faça presente também aqui nessa mesa agora, Pai, nessa conversa que a gente vai ter. E que Tu, Senhor, abençoe o falar, abençoe o ouvir, Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, né? E hoje eu quero fazer a apresentação, né, do nosso convidado, assim, um convidado muito especial que está fazendo parte hoje. Então hoje nós temos a alegria, né, de receber o Ivan Marcos Krieger, né? O Ivan, ele tem 52 anos, é casado com a Paty, ele é pai do João e do Bernardo, né? É palestrante em empresas, igrejas e prefeituras, escolas e universidades. Até na faculdade que eu estudei, o Ivan foi professor lá na parte de administração, né? Na Unidade em Rio do Sul. É professor, então, de pós-graduação nas áreas de gestão, mestrado em lideranças, também é escritor, né? Ministro de louvor na ISLB e também na Melk de Rio do Sul. Né? Tem um grande currículo dentro da Melk já, né? Pregador em cultos, realiza palestras e cursos em função pública. Também é vereador, né, na cidade de Rio do Sul, pelo Partido Novo, e há mais ou menos 20 anos, então, tem dedicado, assim, a compreender o trabalho e a sua profissão no reino de Deus, né? E seguindo os princípios bíblicos, assim, aplicados ao negócio. Então, nós queremos aí agradecer a tua presença, tá, Ivan? E que seja um momento muito especial para todos nós, tá bom? Ivan, então, é justamente esse o tema do nosso podcast hoje, né? Negócios como missão. Eu confesso, assim, que eu sou uma entusiasta desse tema, eu gosto bastante de ler, de refletir, de falar a respeito disso, né? E eu penso que ele é um tema pouco explorado. Eu acredito que a gente consegue muito mais profundidade nesse tema do que a gente tem visto geralmente, assim, né? Eu penso, por exemplo, que quando a gente fala de viver os negócios, né, viver a missão dentro dos negócios, isso vai muito além do, sei lá, fazer um devocional na empresa com os funcionários ou distribuir versículos, né? É uma coisa muito mais profunda, né? Essa é a parte visível e inicial. Isso. Né? E até, assim, penso que está muito ligado, talvez, à cultura organizacional, né? Também, Então, eu penso que a gente pode aprofundar bastante esse tema. Mas antes da gente começar a aprofundar ele, eu queria primeiro te perguntar um pouquinho da tua vida pessoal, para a gente te conhecer melhor, né? Sim. Como que foi, ou como e quando foi que você decidiu entregar a tua vida para Jesus? Como foi o início da tua caminhada de fé? Compartilhe um pouquinho como foi isso para ti. Eu iniciei como todo bom luterano, eu quase que nasci dentro da igreja, então para mim sempre me habituei com os princípios cristãos, né, de devoção, ir ao culto infantil. Então eu fui me convertendo aos poucos. Então aceitei Jesus ali aproximadamente 11, 12 anos, de forma consciente, e tive uma experiência, eu chamo de uma ruptura espiritual, mais ou menos no ano de 2011, 12, onde para mim ficou claro algumas coisas que até então estavam ocultas ou escondidas. Então aquilo foi um novo nascimento, né? É um pouco estranho essa nomenclatura, visto que a gente se converte só uma vez. Mas então eu tive um momento assim que para mim foi um despertar de uma outra maneira, aquilo que desde berço eu havia compreendido e recebido como educação cristã. Tipo assim, uma profundidade, assim, né? Uma profundidade muito foi mais forte, fundo na fé. muito forte, e aí eu disse, opa, tem mais coisa aí para mergulhar. Né? Então eu comecei a mergulhar ali. Comecei a respeitar outras possibilidades de viver a fé. Que bom. Que legal. Ivan, e a gente indo agora um pouco, né, para essa parte sua profissional, né? Então, nós aí que frequentamos assim o Congresso de Jovens há muito tempo, né? Sim. Então eu também conheço o Ivan. Tempo assim, né? Eu também conheço o Ivan já há muito mais tempo lá de Tuporanga, Sim. né? O Ivan, então, por sendo de Rio do Sul, às vezes frequentava lá. E uma das coisas que o Ivan sempre demonstrou muito bem é a oratória dele, né? Então, hoje também a tua parte profissional volta a isso também,
né? A parte de oratória. Lembrando também que o Ivan, ele foi finalista mundial de oratória lá em Osaka, no Japão, né? Então, assim, não foi para qualquer um, né? Ele chegar até lá. É um privilégio. Isso. E ele também foi campeão continental de oratória, né? Então, isso é uma parte muito, muito legal, assim, e realmente demonstra saber o que faz, né? Então, assim, pergunta, né, Ivan? Você já nasceu palestrante? Como que foi essa questão sua de oratória? O que fez te despertar para essa questão toda, né? Não, eu não nasci, né? Aliás, a oratória pode ser desenvolvida por qualquer pessoa, é uma aptidão e dom, assim como qualquer outra ciência, né? A vantagem que eu tive foi que desde pequeno papai e mamãe sempre me incentivavam a assistir o Jornal Nacional. E tu imagina uma criança de 5 anos assistindo o Jornal Nacional todo dia. Então existia o momento à mesa familiar, né? Existia então que aquilo me deu uma educação privilegiada. E aí imagina assistindo Sérgio Chapelin e Cid Moreira, e o papai dizia: Ivan, se um dia tu falar igual essas pessoas, tu vai ter uma vida profissional com muito êxito, acima dos estudos convencionais. Então eu tinha sempre revistas para ler, e a leitura enobrece a fala, né? E lubrifica a mente. E tive o privilégio de assistir. Então eu não lembro do assunto, mas eu lembro da técnica. Olha o papai sempre me dizia: assiste, assiste, assiste. Então acredito que de tanto assistir, eu comecei a me interessar pelo tema. Mas houve uma ruptura no ano de 99 para tudo. Então 99 vai ser um ano de guinada. Tem uma virada. Ô, Ivan, e até uma curiosidade, né? Assim, essa questão talvez do seu pai, né? Qual era a profissão dele? Porque ele já percebia que lá naquela época, a forma que você fala, o quão eloquente você é na sua fala é importante. Não, ele tinha isso como uma visão dele. Ele acreditava que o presente e o futuro seria daqueles que se comunicavam bem, assim como ele admirava esses dois, mas ele não tinha uma profissão, era um funcionário público, trabalhou sempre em órgão público, 80% da carreira dele foi no órgão público, mas ele sempre me incentivou ao trabalho, mas eu era muito tímido, eu não falava nada, até 1999 eu era extremamente quieto, eu não aparecia em nada, eu não falava, tinha muita timidez, né? Não por vergonha, mas por cautela, né? Sempre fui mais discreto, né? Então, em 99 que deu aquela guinada. Eu quero aproveitar e fazer uma pergunta. Você falou de timidez. Eu fui te procurar no Instagram, dificilmente te encontrei. Pesquisei lá muito pelo Ivan, né? E não te encontrei no Instagram. Então, essa questão de você não estar lá tão ativo no Instagram, é um pouco de timidez sua, Ivan? Ou é algo que você não consegue muito conciliar? É mais a segunda opção. Eu não consigo conciliar, né? Por diversas vezes já tentei com profissionais, eu te pago tanto, mas nenhum dos que eu tive a tentativa me entregaram com êxito dentro daquilo que eu tenho como expectativa. Porque eu preciso terceirizar o Instagram para não ficar preso, mas eu não quero ficar refém dele. E essa avenida eu não consegui. E aí, como eu confio em Deus, se eu não conseguir, eu não vou forçar. Então hoje eu sou um dos poucos seres humanos na face da Terra que vive sem o Instagram, sem canal no YouTube, totalmente quase que desconectado. Eu não incentivo você a ser igual isso que eu estou dizendo, mas eu estou dizendo que por agir assim, eu tenho alguns privilégios e tenho um pouco mais de qualidade de tempo e não fico escravo de notícias que não fazem sentido. Então, muitas vezes as pessoas dizem: tu não viu? Não. Falaram mal de ti? Não vi. Tá, mas tu não viu aquilo? Não. Porque eu tô focado no que interessa. Exatamente. Né? Aprendi lá na Bíblia que uma coisa só é necessária. Exato. E não é o Instagram para mim. Muito bom. Oi, Ivan, e o que te levou, qual o passo, né? Qual foi o momento que você, assim, pensou: agora eu vou trabalhar com empreendedores, com liderança? 99, isso é muito claro, é uma conversão profissional. Em 99 as coisas ficaram claras. O professor falou um negócio no curso de pós-graduação e eu me levantei e falei. E aí o professor chamou a atenção. Falei: caramba, se chamou a atenção para o professor, é sinal que eu posso avançar, eu posso dar aula, né? Não por arrogância, você entende? Porque parecia que aquilo era a minha praia, eu precisava me comunicar, eu não podia ficar calado. Quando o professor vinha com A, eu já estava 2 degraus acima, ou ele dava um assunto, eu ia para o lado. Veja bem, você percebeu que essa era a sua praia. Era a minha praia. Então, ir para o lado não necessariamente quer dizer que você sabe mais, quer dizer que você sabe outras coisas que complementam a informação que você recebeu. Visto que inteligência não é quanto mais eu sei, é quanto mais eu conecto.
Aham. Então ali deu a ruptura. E dali para lá eu comecei a falar, nunca perdi a chance de falar. Buscava oportunidades para falar, atrelado àquela sementinha que meu pai plantou lá no início. Fala, se tu fala bem, tu vai se dar bem, né? Então, e a frase foi simples, porque daí naquela aula, posso contar? Pode. com certeza. Era assim, o professor disse, pois é, os alunos, né? Mas daí se eu dou a ideia e os outros copiam a ideia, e o professor ficou quieto, e eu peguei a deixa, eu disse, olha, o problema não é quando copiam de você, o problema é quando ninguém te copia. Sim. É verdade. Se alguém E está copiando é porque, E né? aquilo gerou um tema de aula. Eu falei, cara, uma frase que eu dei gerou uma aula. Então imagina se eu levar a sério todo dia, caprichar com as minhas frases. E aí eu levei a sério as frases, a leitura, o texto, a palestra, livros, a informação. E Muito aí legal. deu no que deu. Aí voa lá. Né? Não por eu estar pleno, mas por eu buscar a excelência. Com certeza. O que você comenta, né, Ivan, eu assim, trazendo um pouco para o princípio bíblico, né, eu sempre lembro assim que muitas vezes a gente deve ganhar o direito de ser ouvido para falar de Deus. Correto. Né? A gente tem que ganhar o direito de ser ouvido. E muitas vezes é as nossas atitudes, assim como você fez, né? Sim. Que aquela pessoa pensa assim, você pode falar qualquer momento, qualquer coisa bíblica naquele momento que aquela pessoa vai te ouvir, porque você despertou o interesse de ser ouvido por aquela pessoa. Isso. E isso é uma coisa muito importante, que muitas vezes a gente... Não adianta enfiar de goela abaixo. Nós precisamos ganhar o direito de ser ouvido. Direito de ser ouvido. E eu sempre procurei, na verdade, fazer isso. Então, a minha forma de testemunhar sempre foi muito natural. Eu nunca disse, venha para a minha igreja. Eu nunca disse, você é obrigado a ler a Bíblia. Eu sempre convidei pessoas a estarem comigo e sempre procurei estar com pessoas que, para mim, estava claro que Deus queria que eu estivesse. E nessas conversas surgiram fins de semana, e fins de semana para o cristão sempre é a igreja. Então não dá para você não convidar, ou não dá para a pessoa perguntar o que você faz sábado e domingo. Então essas conversas geraram uma proliferação, né, muito natural e sem nada forçado. Então quem convive comigo já de cara já percebe que tem alguma coisa diferente, né? Entendi. O que eu chamo na Bíblia de bom perfume de Cristo. Porque tem gente, fala sério, que você chega perto, fede. Para o cristão ele tem que cheirar. Então Sim. essa é a primeira recomendação. Muito bom. Você fede ou você cheira. Legal. Você entendeu o que eu quis dizer? Legal, Ivan. Então a gente também agora vai querer saber um pouquinho mais, né, de uma outra profissão que você tem, que é no poder público, né? Então hoje você também exerce a função de vereador, né, em Rio do Sul. E a gente gostaria de, assim, né, descobrir o que ocasionou isso, o que fez despertar esse interesse, né, em ser vereador na cidade de Rio do Sul, que te despertou a buscar isso. De novo, 99 e 2000. Então, como é que tu ganhou sem Instagram? Não, em 99 foi a semente, né? Uma semente que não foi de mim para a cidade, foi de Deus para mim como um chamado. Ivan, estuda a cidade, estuda a cidade, estuda a cidade, Olha estuda só. a cidade. Para mim estava muito claro. Então, a hora que chegou o momento e o tempo certo, aí com Deus tudo fica fácil. Até porque eu ganhei sem pedir voto, ganhei sem gastar com adesivo, fiz uma campanha barata com custo de R$300 com um vídeo, né? Só que eu fiz e também lá naquele vídeo não falava sobre voto, falava sobre a melhoria da cidade. Então eu não prometi nada para ninguém e só citei um versículo que é o Eis-me aqui, que é um versículo que ficou muito claro quando eu disse, Senhor, mas como é que eu vou ganhar? Não se preocupa, eu vou ganhar por ti porque a batalha do Senhor já está ganha, né? Não por força nem por violência, mas pelo meu espírito. E aí hoje fui conhecido por alguns candidatos lá como lá vem o vereador Eis-me aqui. Ai, que legal. Que o Eis-me aqui. Que honra, né? Ser conhecido assim, né? Mas Olha, lembra, para mim é um privilégio. Né? Mas volta ao que você falou, o problema é quem não copia você, né? Então ali a questão, alguém tá te copiando, obviamente, né? Ótimo, Então, né? exatamente. Então foram 20 anos que eu estudo cidade, a conexão da cidade com versículos bíblicos, que também é um outro assunto que não permeia, justamente por ser um assunto delicado, algumas coisas corretas ficam de fora. Então, Sim. o cristão dentro da cidade é um assunto que eu sinto falta, não como político, mas já há 20 anos, que tive que estudar muito longe e muito fora da realidade meu que é SLB, aquilo que hoje eu entendo como bíblico, correto, adequado e necessário. Sim. Entendi. Ô Ivan, e assim, a gente percebe hoje, né, que essa questão política, ela tá muito aflorada, né?
E tinha um tempo onde nós conhecíamos todos os jogadores da seleção brasileira e nenhum ministro do STF. Hoje esse jogo virou, né? Eu sei quase todos os ministros do STF. Se me perguntar quem é o atacante da seleção, eu vou errar. Provavelmente eu vou chutar só um. A gente conhece pelo motivo errado, mas conhece. Exatamente. É tipo, falem bem, falem mal, mas falem de mim, né? Exato. Então, assim, né? De algum modo, isso traz algo bom, obviamente. Mas você acredita que hoje isso talvez virou um modismo, essa questão, assim, de as pessoas defenderem a política, de estarem mais por dentro disso tudo? O que você acha? Assim, olhando agora de dentro para fora e com 20 anos de estudo, eu te diria mais com perigo do que coisa boa, porque hoje as pessoas não estão interessadas na política, abro parênteses, o que é verdade. No nosso tempo, de menor, a gente não era tão interessado. Hoje a gente está interessado, mas a gente está interessado com a motivação correta, porque a gente quer brigar pela briga, a gente quer contestar pela contextualização, a gente quer o extremismo pelo extremismo, no sentido de que só eu estou certo. E aí eu vejo perigoso. Isso não é só na política, é em todos os assuntos. A política é mais um, que exacerba aquilo que está na raiz da motivação que leva uma pessoa a falar da política. Na verdade, ele não quer se interessar pela política, ele quer o seu problema resolvido. Exatamente. E a sua voz ouvida. Exatamente. E aí eu digo, cara, então se pinta de vermelho, ele fala o que quer. E aí ele vai para a rede social, entende? Sim. Pinta de vermelho, ele fala o que quer. Talvez E isso não é a parte boa da sua pergunta. Sim. Né? Não que a sua pergunta esteja incorreta, desculpa. Cris. Talvez até assim numa questão que antes as pessoas então brigavam pelo time de futebol, né? E agora só mudou o motivo da briga, mas porque eu sempre quero brigar por algo que eu acho que eu tenho razão. Que eu defendo, eu acredito que assim, que começa que melhora a minha vida particular. Então né? ele quer a minha vida melhorar e o direito de dizer eu também sou contra, ou eu também sou a favor. E aí todo mundo não tem a base e defende assuntos dos quais talvez ele não estudou tanto ou não teve a maturidade ou discernimento para falar a coisa certa do jeito certo. E aí eu afasto mais que aproximo, inclusive os cristãos. Eu acho que esse foi um desfavor das redes sociais, inclusive, né? Que incentiva todo mundo tem que ter uma opinião sobre tudo, todo mundo tem que saber sobre todos os assuntos e todo mundo tem que ir lá publicar alguma coisa que diz, né? Essa é a minha opinião. O O grupo do WhatsApp tá cheio de opinião, né? Então não é certo. Eu não preciso ter uma opinião, eu tenho que ter uma decisão com algum critério justo. E aí, como cristão, às vezes esse critério nem sempre é compreendido, porque a justiça de Deus se é estranha para nós, como crente. Imagina para alguém que não é cristão e nunca permeou os anos de igreja que eu e você temos. Sim. Então, quando eu falo em justiça, em todas as esferas, eu tenho dificuldade de ser compreendido. Eu imagino. Tá, mas se tu tá sendo injusto, vai ver a parábola lá de Jesus falando de justiça, se aquela justiça que ele diz é a justiça que o homem entende. Até os meus filhos me questionam, mãe, mas isso não é justo? Calma, filha, vamos ver que perspectiva de justiça tu estás olhando isso, né? Ótimo seu exemplo, é isso. Eu acredito que isso responde, Cris. A gente poderia ter um pouco mais de base e um pouco mais de amor, e não só verdade. As pessoas querem mais verdade e menos amor. E aí existe um conflito, né? Um conflito que não é legal. Sim. Certamente. Ivan, falando um pouco mais assim do tema aqui que a gente está, né? De trazer realmente a missão e trazer, né? A gente fala um pouco o empreendedorismo redentivo, o empreendedorismo cristão e trazendo isso, né? Tu achas que esse termo, a gente falar de ser cristão no trabalho, isso é uma coisa só dos empreendedores ou como trabalhador, como funcionário, isso também, né? Vamos supor, sei lá, um CLT, isso também impacta ele? De que forma ele vai viver também, né? Sim, porque a fé dele dentro do trabalho? Eu digo, o lado bom do empreendedores do reino e todos os movimentos que vêm é que ele traz à tona um assunto relevante. O lado perigoso disso é que deixa de fora o funcionário. E para mim, independente se eu for funcionário ou empreendedor, a questão que é o trabalho. A Bíblia fala sobre trabalho, mas não fala sobre emprego. Ou seja, isso nos dá uma lição. Quer dizer que o teu emprego não é tão importante. O importante é o trabalho. Sim. Né? Só que o Brasil, ele tem, às vezes, desemprego, mas nunca teve destrabalho. Exato. O cristão pode pensar em trabalhar e aposentar, mas a Bíblia não fala em aposentadoria. Exato. Então, há uma desmistificação da palavra trabalho que envolve qualquer cristão. Ou seja, a partir do momento que eu me converto e recebo o dom, em algum momento precisa ter a compreensão e discernimento de que o meu trabalho não é para mim, que eu trabalho para o verdadeiro chefe. Exato. Mas, de novo, a gente não tem recebido esse tipo de bagagem dentro da igreja de forma convencional. Sim. Concordam comigo? Concordo. Então, concordo. há que se, através desse grupo, despertar. Mas o perigo é isso, de eu atingir apenas os empreendedores
e empresários que não são apenas, mas é quem recebe, e deixar de fora o funcionário como se fosse uma outra classe. Né? E, na verdade, um quanto o outro precisa defender o trabalho cristão dentro da atividade profissional que executa. E isso, para mim, está muito claro desde 1999. Naquela guinada e naquela ruptura, estuda cidade e estuda emprego. Futuro do emprego, cristianismo no emprego, a fé no trabalho. E na época eu nem tinha empresa, eu era só alguém que estava numa fase de ruptura. Né? E aí, para mim, eu comecei a estudar isso. Sim. Eu vejo que a gente tem um gap aí bem grande nesse assunto mesmo, sabe? A gente não conversa muito a respeito disso. Não. E parece que todo mundo tem uma ideia meio vaga, assim, sobre o tema e a gente vai levando a vida dessa forma, né? Sem questionar muito, né? Se de fato eu tô vivendo integralmente a minha vida de fé, né? Sim. Ou se eu tô selecionando esferas da minha vida para ser cristã e as outras eu toco como é o jeito normal, assim, do mundo de tocar. Né? Eu acredito nessa sua pergunta que é inteligente, que a gente acostumou-se de ter um pouco do cristianismo dentro do trabalho, quando deveria ser algo muito integral, natural e mais leve. Por exemplo, eu oro na empresa. Não, óbvio. É o mínimo. Mas eu reúno, eu falo de Jesus para os meus funcionários. Não, a questão é se você se importa com os problemas dele. Exato. Porque eu posso orar e não me importar. Exato. Então a questão não é a oração, a questão é o ato de amor, que não é um assistencialismo e que não é apenas obra, porque não somos salvos pela obra. Mas quanto mais cristão eu me torno maduro, mais as obras ficam visíveis. Exatamente. Né? E dentro da empresa é impossível que eu apenas trabalhe, porque o trabalho não é um fim, é um meio. Exato. Então eu posso ter 20 anos de igreja e não ter uma compreensão de que o meu trabalho é um meio e não um fim. Da mesma forma o lucro é um meio, não um fim. Exatamente. E tem gente que às vezes cresce até que rico é pecado, ter lucro é pecado e ser empresário é ser capitalista extremista. Sim. Explorador. Tipo, tu cristão, mas como é que pode que tu é empresário? Né? Talvez vai usar a palavra bíblica que diz que é mais fácil passar um camelo na fundo agulha, da agulha. Isso, do que no rico entrar no céu. Né? Então, assim como a gente estuda o trabalho, de novo, eu tenho o privilégio de estudar o dinheiro dentro da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre o dinheiro, inclusive, acho que um dos seminários era sobre o dinheiro. Então, como eu falei, como eu sou mais generalista, então eu pego as palavras e estudo. Imagina isso há 20 anos. Sim. Então, eu consigo permear muito bem na questão do trabalho, na questão do dinheiro, na questão da vida de fé dentro de qualquer empreendimento que você venha fazer. E aí você vai de leveza tocando a vida e quando você vê as coisas... Sabe aquele princípio, quem você é define quem você atrai? Quando tu vê quem é para estar contigo, vai estar. Seja de forma comercial ou seja em forma de missão. Sim. E Deus vai conduzindo, né? Às vezes, Deus eu começo a conduzindo. fazer um curso assim que eu não tenho certeza do que eu tô aprendendo, se eu vou realmente usar isso, mas, cara, lá na frente, parece que aquele conhecimento que tu adquiriu, Deus vai usar ele para alguma coisa, e né? até E ele assim, vai moldando. pensando numa questão das pessoas, os clientes que nós temos. Qual é o tipo de cliente que me faz aproximar de Deus e aquele que me obriga a afastar dele, que me faz afastar dele? Porque nós temos clientes assim, né? Sim. As pessoas, às vezes nós temos O jeitinho, né? Exatamente. Então, qual é aquele cliente? Vale a pena eu ter um cara que cada vez me afasta mais de Deus? Ou como eu vou me impor diante dele também, Não que né? a culpa é dele, obviamente, né? Mas a gente saber fazer essa separação E também. assim, uma oração que eu deixo claro, assim, com todo respeito, por favor, não é minha intenção ensinar, mas é passar aqui aquilo que eu tenho percebido. Veja bem, ninguém me ensinou essa oração, mas é uma que eu tenho aprendido desde essa época da ruptura. A oração é assim: Senhor, dê-me o cliente que o Senhor quer que eu tenha. E isso contabilmente é uma ruptura. Porque contabilmente você tem uma meta, você tem custo fixo e se você não tiver cliente, aquele custo fixo não se justifica. Então, de novo, é empreendedor do reino, não é empreendedor da contabilidade. Faz sentido isso? Então, a oração, Senhor, me dê o cliente que o Senhor quer que eu tenha. E aí aquilo começa a dar certo. Não talvez na meta que você quis, porque a questão não é só o negócio, a questão são as pessoas. Você falou do curso. O curso Deus te colocou lá, mas não para você saber e ter o conhecimento do curso. Deus te colocou lá porque lá vai ter uma pessoa que interessa para Deus, através de você. Quantas coisas ele pode fazer com um simples ato de estar num curso, né? Eu vou no curso. Mas eu vou para mim saber. Não, isso é egoísmo. Você vai porque lá vai ter alguém para você ajudar. Simples assim. Interessante. E pegando esse gancho do empreendedor do reino e empreendedor da contabilidade, né? Aquele que só olha pro número, né? E pensando como igreja, né? Como é que você vê hoje esses dois mundos, assim? Se existe uma lacuna entre... o empreendedorismo e a igreja,
Como é que isso Sim, pode convergir? Ok. Existe a lacuna porque, de novo, não foi conversado. Então, eu cresci, você cresceu num ambiente onde já existia esse hiato. Acredito que programas igual esse e a vertente atual que recheia essa lacuna, eles vêm a contemplar e aproximar. Mas eu vejo que essa lacuna existe, ela é grande, né, mas ela está sendo recheada. Né? Está sendo recheada. O que é bom, porque dá consistência, e o que é perigoso, porque pode gerar modismo. Então, tem gente que vai pelo modismo e não para preencher a lacuna. Eu já estou 20 anos tentando preencher essa lacuna. E não tem sido fácil no sentido de que quando pastores às vezes me convidam, Ivan, não vem aqui dar uma de professor de administração, porque o negócio aqui é espiritual. Pastores, tá? Inclusive das nossas igrejas, né? As quais a gente convive. E aí eu tenho, assim, com muito amor, procurado dizer assim que às vezes a gente espiritualiza o que não deveria, né? E administra aquilo que a gente acha que é espiritual. Há uma confusão, né? Porque eu falo para empresas e a empresa às vezes diz, tá, mas tu acha que esse negócio de amor vai funcionar aqui? Aí eu vou para a igreja e eles dizem, tá, Ivan, tu acha que essa administração aí que tu fala vai salvar a igreja? Tu entende? Então me parece que eu não sirvo nem aqui e nem ali. E aí Deus me disse, Ivan, continua fazendo. Continua fazendo, porque o teu papel é semear, não é convencer. Quem convence é o Espírito Santo. A gente só semeia. E aí isso me deixa muito confortável para falar tanto para pastores, dizer, cara, coloca um pouco de administração. E falar para empresários, coloca um pouco de Jesus e a Bíblia aqui no teu negócio. Sim, sabe? Com certeza. E esse tem sido o meu dia a dia. Eu acho que dentro das empresas, eu lembro que uma vez o David da Seja fez uma mensagem na juventude e ele falou: o que falta muito hoje em dia é Bíblia encarnada, né? É gente vivendo a Bíblia, de fato, né? E dentro da empresa não é diferente, né? Como que talvez os nossos funcionários vão absorver, talvez, a palavra que a gente quer falar para eles, se na prática eles não se sentem amados ali dentro, se eles não se sentem parte, se eles não se sentem importantes, se eles não se sentem validados, se a gente não se... sei lá, tem tanta coisa que acontece no ambiente de trabalho, seja um atestado, uma doença, uma coisa difícil que ele está passando dentro da casa dele, sabe? Querendo ou não, a gente é chamado para se envolver também, sabe? Com as pessoas. Vou te dar um exemplo que aconteceu essa semana, né? Uma empresa me contratou para eu estudar o absenteísmo. As pessoas estavam faltando. Ivan, com teu jeitinho, vê o que leva uma pessoa a sair. Óbvio que não é o salário ou o salário apenas. E um desses eu perguntei, o que leva você a sair? E você sabe que quando você quer cavar essa pergunta, você tem que fazê-la 3, 4 ou 5 vezes de formas diferentes. A primeira resposta não é verdadeira. E eu fui sondando, eu falei, você gosta? Aí eu descobri que ele tinha algum problema em casa. E a minha missão agora e eu falei pro gerente, vamos na casa dele? Por quê? Aqui que absurdo ir na casa do funcionário. Pode dar processo. Falei, não estou nem aí pro processo, eu vou em nome de Jesus, porque eu quero estar interessado na casa dele. Você está analisando como gerente, então você cuida dele gerencialmente. Eu cuido dele espiritualmente. Tem alguma coisa na casa dele que é uma luz amarela. Como é que você sabe? Discernimento espiritual, justiça de Deus. Ninguém entende. Meu papel não é convencer, deixa eu ir. Então, nos próximos dias eu vou na casa dele. E vou abrir um parênteses que é meio loucura, mas faz sentido. E daí não é espiritual, é psicologia. Olha o lixo dele. Mas o que tem olhar o lixo? Porque as pessoas, se você quer conhecer alguém, olha o lixo. Você entende o que eu quero transmitir? Sim. Ele tem algum problema, no lixo eu vou saber o que é o dia a dia dele. Não que eu sou catador de lixo, eu estou dizendo que o lixo define quem você é. Faz sentido? Sim, e aí, espiritualmente, é uma forma de eu entrar. Eu chego nos vizinhos, quando é que é o fulano? O que ele faz? O que ele faz aqui quando não está no trabalho? Como é que é os filhos dele? E aí ele tem 3 filhos. O gerente dele não sabia que tinha 3 filhos. Eu sei. Como é que ele com 2 anos não sabe e eu com 5 minutos sei? Porque a gente é cristão. A gente vai na necessidade. Não tem a ver com contabilidade. Tem a ver... Eu não estou lá para ganhar um dinheiro. Eu não estou lá por causa da meta. Eu não estou lá pela razão que eu fui. Eu estou lá para ajudar aquele indivíduo. Eu tô lá pelo fruto eterno que vai ter aquele relacionamento. Aquele indivíduo precisa de alguém. É um clamor dele a falta. Sim. A falta é o que ele não tem. Não é o lugar onde ele deveria estar. Sim. E isso é um discernimento espiritual. E para mim está muito claro. Então, esse é o meu trabalho. E eu vejo legal. assim, Ivan, que muitas pessoas, né? Eu tenho exemplos desse também, que o gerente, o proprietário, o sócio, enfim, ele não quer se envolver
porque ele tem medo de misturar as coisas. Né? E daí, ele não vai mais me ver como chefe dele, como superior dele, agora ele vai achar que ele pode fazer o que ele quiser, que não tem hierarquia, né? Sim. Então é difícil isso, né? É difícil. As pessoas entenderem que não, ali o Espírito Santo pode trabalhar de fato, né? Trabalha, ele te direciona. Eu não quero ir na casa do cara. Sim. Mas impelido pelo Espírito. Exatamente. Vai perguntar, Ivan, tu gosta? Óbvio que não, prefiro estar lá na produção. Mas de alguma coisa Deus colocou no meu coração, vai lá na casa dele. Vai lá na casa dele, né? E aí e o que o Cris falou, de fato, é bem complexo, né? Porque ao mesmo tempo que a gente é gestor e a gente está liderando, né? A gente quer se envolver com as pessoas, mas a gente precisa manter esse respeito também, de certa forma, hierárquico, assim. Então, eu creio que isso é muito cultura organizacional, sabe? É muito o exemplo que tu tá dando ali dentro da empresa, né? O que a pessoa tá vendo, quem é o meu chefe de verdade? Ele é alguém que eu sei que eu posso contar, mas que também exige a excelência, porque tudo que ele faz é com excelência. É com excelência, então, ele também quer que, né, a empresa viva de excelência, né? Quem tá aqui dentro... E eu penso que também, se a gente tem uma empresa, um ambiente cristão, cara, as pessoas... Vai doer ter que sair dali, né? Eu acho o ideal, assim, né? Vivendo no mundo ideal, ninguém aqui é perfeito, vai criar um ambiente perfeito, mas, né, se a gente for pensar, o ideal é que a pessoa não quisesse realmente sair da minha empresa, né? Tipo assim, que ela deveria ali, ser um ambiente que é tão agradável, que ela se sente tão bem, né? Mas daí, para a pessoa gostar, eu tenho que criar o ambiente, né? Daí eu fui lá na produção, olhei onde eles sentam, olhei aquele barulho, aquela... Tec. Eu não aguentaria 2 horas lá, então eu já chego e falo, como é que a gente faz para diminuir o barulho? Tem a protetor auricular. Falo, não, isso é EPI. Eu preciso de algo ali além do EPI. Eu acho que é exatamente isso, sabe, Ivan? Tu olhar para aquele funcionário e tu ver, cara, ele tinha condições de trabalhar de uma forma mais confortável. Ele é uma pessoa ali amada por Deus, sabe o que eu posso fazer. Eu trago um exemplo disso que é, por exemplo, assim, eu tinha uma fábrica onde eu fui fazer uma consultoria certa vez e existia um lado da fábrica que produzia muito mais do que o outro, né? Mas... A gente só chegou no outro galpão um calor de 15 graus a mais do que o outro. Porque um tinha telha sanduíche e o outro não tinha. Isso. E aí, facilmente, falei, cara, quem é que vai trabalhar depois das 10 horas nesse galpão aqui no verão? Não tem como. Então, é óbvio você saber que um produz mais e outro produz menos, né? Mas porque ele nunca, talvez, saiu da cadeira para entender o que estava lá e o que ele precisava fazer pelas pessoas. É bem isso. Ficar 2 minutos ali, 2 horas já ajuda, né? Jesus fazia isso. Ele sempre estava no indivíduo, lá na situação que aquela pessoa se encontrava. Né? Foi assim com Zaqueu, foi assim com a mulher do poço, foi assim com as pessoas que ele ressuscitou e conviveu. Então, eu creio nisso. Então, Jesus era do 1 a 1 e ele ia na necessidade. Exatamente. Depois com o evangelho. O problema é que a gente quer ir com o evangelho e também não quer estar na necessidade. É isso aí. Né? É mais fácil só dar a mensagem, né? É mais fácil só ir lá, a Bíblia está aqui, vou fazer uma mensagem aqui, cada um absorve aí do seu jeito. Exemplo fácil. Agora, na igreja, a igreja vai fazer sacolão. O que é mais fácil? Eu dar o dinheiro e o sacolão, ou ir lá levar o sacolão e ficar 2 horas lá. Tem gente que acha que levar o sacolão é o suficiente. Às vezes o sacolão nem precisa ir. Quem precisa ir é eu e você. Exatamente. É bem isso. Isso aí. Ivan, fala pra gente, assim, da tua experiência, clientes que você já atendeu, clientes crentes, não crentes. Quando a gente pensa assim em viver o evangelho, né? Enquanto líderes, gestores, empresários, né? Qual é aquilo... Eu olho para aquela pessoa e eu vejo que lá tem... Ou olho para aquela empresa e coisas concretas, assim, digamos, né? Bacana a sua pergunta, porque é meu dia a dia, acontece todo dia. Né? Hoje é segunda, sexta-feira foi a última, a vez mais recente, mas isso desde os 20 anos. Então, tanto o não crente, que é meu cliente, ele diz assim, gostei, Ivan, eu vou te contratar porque gostei dessa, tu é um cara espiritualizado, então faz aí esse negócio que tu faz aí, que é oração, né? Sim. Pode fazer. Então, o não crente, ele me aceita assim. Ou às vezes já me convida. Oi, Ivan, me falaram que tu faz uma parada aí, assim, com Jesus, que tu é simpatizante dele. Então, fala um pouquinho aí, vai ver se dá um jeito na minha turma. Então, os não crentes me abordam assim. E os crentes, assim, Ivan, te convidei, cara, eu queria que tivesse uma oração, trouxesse uma massagem bíblica. Não fala nada de administração, traduz. Eu escutei você falar sobre aquele assunto, traduz aquela Bíblia lá naquela passagem. E eu queria que tu falasse, por exemplo, uma convenção de vendas sobre Josué e Caleb.
Sim. Aconteceu. A convenção de venda, a meta, venda, os representantes de tudo que é lugar do Brasil, e o empreendedor cristão disse, Ivan, queria que tu fizesse uma mensagem contextualizando vendas, desafios, metas e Josué e Caleb, aquele negócio de ir para a terra. Por quê? Porque eles estavam fazendo uma segmentação de mercado onde a possibilidade era enorme, mas o pessoal só via dificuldade. Não tinha coragem, Tipo, faltou a coragem. Exemplo, o produto era 1.000 e agora ia para 1.500. Pelo valor agregado e por um segmento e posicionamento de mercado. E aí os vendedores, não, mas tá louco? Como é que... Terra de Canaã. Sim. Não, como é que nós vamos inventar o gigante? O Josué e Caleb eram os dois. E o meu desafio era fazer com que todos os 30 fossem Josués e Calebes. Através da passagem bíblica. Então eu fiz um culto. Na verdade, eu interpretei, mas levei para o lado de vendas, dizendo que aquilo que muitos enxergavam como um desafio era uma oportunidade, né? Uma terra que mana leite e mel e que não só daria lucro, mas daria uma alegria, que é fruto do Espírito. Né? Então, isso foi muito legal. E um dia em Getúlio, que daí eu fiz uma palestra, foi recente também, Getúlio produz o quê? Leite, é a terra do leite, e produz mel. E quando se fala em leite e mel, o que você lembra? Canaã. Então, para mim, as coisas vão fluindo. Tipo, não tem tempo ruim. E a última, que foi sexta-feira, eu não sabia, o cliente não me conhecia, eu não conhecia ele, cheguei, um ambiente bonito, uma música cristã. Ô, Ivan, tu não se importa, a gente vai iniciar com uma oração, assim, a gente não combinou, mas se tu, assim, a gente respeita tua religião, não sei qual é, mas a gente gostaria de iniciar com uma oração. Tô em casa, então. Aí começou o culto. Coisa boa. Começou o culto. Você está entendendo que as coisas vão fluindo? Sim. Assim, de forma que não tem tempo ruim, né? Colossenses diz, estejam sempre prontos para justificar o motivo da fé que vocês têm. E é esse versículo que eu tenho me apegado. E sempre começa, é sempre uma oportunidade. Não para enfiar o evangelho, mas para ser um bom perfume. E aí você não precisa falar, é só chegar. É verdade. E aí me remete novamente ao que falou, você ganhar o direito de ser ouvido pelas tuas atitudes, né? E ali você conseguir falar com uma clareza, as pessoas te ouvirem e te respeitarem por isso. Né? Me veio à mente, desculpa interromper, mas esse exemplo ele é forte. Eu terminei a palestra, ninguém sabia, era numa escola. Os diretores me convidaram para falar sobre saúde mental para os professores, que é um problema atual. E aí eu, como palestrante, eu pego um tema, estudo e daí eu domino ele e vou, né? E aí, quando terminou a palestra, eu não falei descaradamente e explicitamente sobre a Bíblia, mas eles vieram assim, Ivan, a gente tá meio constrangido porque a gente comprou aqui um brinde para ti, mas é uma cachaça. E assim, pela tua fala, eu acho que, não sei, tu quer receber? Era assim um churrasco, uma tábua de frios, facas e a cachaça. Eu falei, não, deixa aí, eu apresentei alguém, né? Tudo certo. Mas você entende, eu não falei nada. Mas sabe aquele, o teu falar te denuncia, como Jesus falou, como na crucificação falaram para Pedro, tu és um dele. Não, mas o teu falar te denuncia. Exatamente. Então o meu falar sempre me denuncia, porque a boca fala do que está cheio o coração. Sim. Que legal. Não, imagina, esses dias eu também li num devocional, assim, que a gente se preocupa tanto com as coisas que a gente vai falar e como a gente vai viver, e a gente se preocupa geralmente pensando na nossa imagem, né? Sim. Mas, de fato, é a honra de Jesus que a gente está ferindo, né? Não é o nosso nome. Não, né? o nome então, de Jesus. como a gente precisa, de fato, levar a sério a maneira que a gente vive, como a gente se porta, como a gente conduz as pessoas, o que as pessoas estão vendo em nós. Porque não é a nossa honra que está em jogo, cara. É a honra de Jesus que está em jogo, sabe? Amém. No que eles veem em nós. Sim, então, isso é muito forte pra gente levar, assim, pra nossa vida, exato. né? Eu tive, até contextualizando isso, eu tive há pouco tempo uma situação assim, a pessoa me perguntou, Cris, vamos fazer isso e isso? Daí eu disse assim, não, a gente não vai fazer isso. Tá, mas por quê? Porque não é ético. Simples assim. Mas algo mais? Não, porque não é ético. Simples assim. E já deu, né? Mas a pessoa queria, não, mas tens mais algum argumento? Não é ético. Aí eu tô fora. Né? Então, muito bom, Cris. Posicionamento, né? Exatamente. Exatamente. Decisões, né? Isso. Até entrando já nesse assunto, né? De decisões, de escolhas, né? Na prática, assim, né? Missão e busca por resultados, né? Quais, do que o empreendedor às vezes precisa abrir mão nesse, né? Pela tua experiência que você já viveu, assim, quais são geralmente essas escolhas mais difíceis, assim, na busca por resultado? Eu acredito olhar só para o resultado. Né? Porque o resultado de Deus não é contábil. Ele não vai deixar a tua empresa cristã, a tua empresa falir em nome de Jesus. Se você fizer a coisa certa e buscar Ele em primeiro lugar, a tua empresa vai chegar onde ela precisa estar.
Eu não estou falando em decolar e atingir meta. Eu estou dizendo que você não vai ter os problemas que uma empresa não cristã vai ter naquela forma e naquela proporção. A exemplo da falta de mão de obra, por exemplo. Se a gente ora e prepara o terreno, Deus vai deixar que as pessoas corretas estejam com você na tua empresa. Então, aquele problema que todo mundo passa, você vai passar de maneira diferente e vai ter condição de passar por ele com uma maneira muito mais leve. O leve aqui não é fácil. Jesus está no barco, né? E aí a tempestade não fica aquela tão paz forte. no meio do caos, assim, né? E às vezes essa tempestade vai passar. E mesmo que não passe, ele continua no barco, né? E aí ele nos ensina, e isso é teológico também, que você não necessariamente precisa acordar ele. Deixa Jesus dormir, porque ele já te capacitou também, sabe? A gente quer às vezes acordar Jesus. E a gente viu naquela passagem que Jesus ficou chateado que acordaram ele. Não porque ele queria ficar dormindo, porque ele já tinha ensinado que eles tinham poder também. Então Jesus nos dá esse poder, né? Para enfrentar empresarialmente um resultado. Até porque o resultado é a pessoa, não é o resultado financeiro da tua empresa, porque tua empresa é um meio e não um fim. Se nós cristãos enxergarmos a empresa como um fim, aí o resultado vai ser a única coisa. E é possível isso, eu focar no resultado e domingo ir para a igreja. Com certeza. E isso para mim é perigoso. Ô Ivan, e até aproveitando então, né, você até trouxe aqui para um folderzinho, né? Então, falta de mão de obra, né? A gente até fez uma pergunta, então, no último podcast, né? Sobre a questão de retenção de talentos, né? E, assim, é uma coisa que nós temos vivido... É um desafio muito grande para todo empresário que está aí do outro lado, né, nos assistindo. Há uma saída para essa falta de mão de obra no teu dia a dia, nas empresas que você lida, né, Ivan? Como que vocês têm atuado assim para minimizar essa escassez de mão de obra, reter esses talentos, né? De novo, o amor ele é salvador. Então, se a gente toma a decisão por amor, o problema da falta de mão de obra ele fica um pouco menos agressivo. Então, isso as pessoas têm dificuldade de entender. Né? Primeiro que Jesus foi um recrutador. Ele recrutou 12 que talvez nenhum empresário cristão recrutaria. Mas ele era Jesus. Improváveis. Veja bem. Mas ele era Jesus. Pois é, eu e você somos irmão dele? Com a mesma autoridade e capacidade para escolher ou transformar 12 homens comuns em 12 homens extraordinários. Estou falando de uma empresa com 12 pessoas que transformou o mundo. Então você tem 50 e transforma o quê? Mas meu funcionário é ruim. Quem escolheu? Mas não tem mão de obra boa? Tem, porque quando eu vou para o concurso público eu vejo 500 na fila. 500 inteligentes, porque eles estudam para passar. Então aí começa para mim achar estranho. Por que lá tem 500 e na empresa X não tem nenhum? O problema não está no tipo, não está no salário. O problema está no tipo de serviço, porque as pessoas às vezes vão por algo público por um motivo não adequado. Mas a questão é que lá tem alguma coisa que atrai. E que não é só o salário, tá? Não é só o salário. Tem, às vezes, fila para ganhar 2, 3 mil com um cargo relativamente simples, que não exige tanto conhecimento. Mas aqui já, para mim, seria uma justificativa. Por que lá tem 500 por um e aqui não tem um, mesmo que eu queira ter 500? Né? Então, precisa melhorar 2 verbos. É como eu retenho, porque eu tenho que fazer com que quem está não saia, e ao mesmo tempo como é que eu sou atrativo para as pessoas quererem trabalhar com você. E aí é estranho, porque como é que você é cristão e ninguém quer estar contigo? Ou a única coisa que você tem na mão é o salário. Em vez de ser Jesus. Não, lá eu vou porque lá tem crente. Sabe por quê? Vou dar na veia agora, porque o crente se importa se você não tem dinheiro para o aluguel da tua casa. R$200. Uma vez eu perguntei se a empresa te ajudasse com R$200 no aluguel. Rio do Sul é uma cidade com aluguel extremamente cara, né? É extremamente caro, mais do que Balneário. Então, o cara ganha, imagina, o cara ganha 1.800 e paga 1.000 de aluguel. E ele tem que dividir o 1.000 com 2 famílias. E aí o empresário vai dizer que estou orando por você? Não, ele quer... Eu falei, 200 pila o cara ficaria na empresa. Às vezes não é o 200 no salário, é eu chegar para ti e falar, vou te ajudar com 200 no aluguel. Vou te ajudar durante um ano e se tu atingir a meta de produtividade, eu dou 400 para você. Se desenvolver e conquistar, né, o próximo nível. E como é que está a tua família? Os teus filhos estão estudando? Não estão estudando? Nossa empresa vai ajudar. E você que está grávida, minha empresa vai dar uma creche.
Ou você vai delegar para o Estado? Eu sofro com isso forte. agora. Eu sou um agente público também. Pois político. é. Eu ia te fazer essa pergunta, porque agora você tá Que do daí eu outro levo lado, né? porrada. Eu disse, Ivan, mas tu tá querendo? Tu é socialista? Tu é o quê? Não, eu sou comunitário, eu sou cristão. O cristão atende a necessidade, reparte o evangelho, compartilha o que tem e dissemina um sistema educacional que a pessoa consiga se virar depois. Isso. Espiritualmente e socialmente. Né? Eu dou o pão e ensino a fazer o pão. Né? E aí ele se vira, mas do nada não. Alguém tem que dar a primeira injetada. Se a gente for olhar para as igrejas primitivas, o objetivo delas era esse, cuidar. Tinham né? tudo em comunhão e repartiam Exato. o pão. O problema é que a gente quer comer o pão e não repartir. E aí o lucro que seria para repartir acaba sendo para comer o pão. Ou seja, eu tenho cristão gordo em vez de cristão maduro. Nossa. 20 anos de igreja, engordou. Uma boa não cresceu. associação, né? Uma boa... Muito boa. Ivan, Muito vi boa, aqui que foi você na veia. trouxe 2 livros. Quiseres Isso. falar mais pra gente desses sim. carinhas aí que você trouxe? Esse aqui é o princípio de gestão eficaz. Eu queria dizer para você que não é modismo. Isso aqui faz 20 anos que eu tive o privilégio de ter esse livro. Ele estava em 1999 também, esse aqui? Esse aí foi Fez um parte dos. Um dos, porque a bibliografia é grande. E esse Fé no Trabalho. É um livro assim que ensina a gente a viver a fé e não apenas testemunhá-la de uma maneira convencional. E lendo essas bibliografias, eu fui recheando a minha mente e o meu coração com princípios diferentes que me ajudavam a entender o que é o reino de Deus e qual que é o meu papel dentro do trabalho para que isso que eu faça seja compreensível e compreendido. Também me gerando um retorno financeiro, mas entendendo que o dinheiro sempre vem em segundo plano e que o reino de Deus em primeiro. E que isso se confunde quando a gente tem uma meta ou quando a gente tem uma expectativa. Isso. E Jesus não veio aqui para atender nossa expectativa, ele veio aqui para nos dar um propósito. E aí já mata a pau, porque tem muita gente que quer a expectativa, mas jamais entende o seu propósito. Eu acho que esse é um dos grandes problemas, né? Quando a gente começa a inverter e coloca as coisas que deveriam ser secundárias como primárias, assim, né? Como o lucro, como resultado, né? Sim. Eles não são problema e proibidos, eles são necessários. A empresa precisa para dar certo também, né? Sim. Mas ela não vai ser, né, o principal, não vai estar em primeiro lugar, né? Sim. Esse é o grande cuidado. Esse livro me lembrou também, eu não sei se tu conhece o livro de Como Integrar Fé e Trabalho, do Timothy Keller. Do Timothy Keller, sim, é um outro autor. Esse livro é muito bom também, ele fala bastante sobre isso e fala nesse âmbito que a gente estava conversando, não só como líder e gestor, mas também todo mundo, né? Porque todos trabalham, então todo cristão no seu trabalho, Aliás, o né? Timothy Keller é algo que precisa permear um pouco mais na nossa igreja, porque ali ele fala de cidade, fala de trabalho, fala de evangelho e fala de uma maneira assim muito robusta sobre o que é o evangelho, que é diferente dos cultos convencionais que a gente recebe. Então, a minha recomendação não é que você, empreendedor, leia todo dia um devocionário, é que você aumente a régua do devocionário que você lê todo dia. Perfeito. Sim. É sempre aquele. Aí do ano, só muda o ano, mas o devocionário é o mesmo. Exato. Ou seja, a gente não amadurece. A gente se acostuma com o devocionário. Você está entendendo? E aí esse vem é pra um empresa. hábito muito importante que tem se perdido muito, né? Cara, o empreendedor, o gestor, na verdade, todo mundo, mas precisa ler, né? O poder que as literaturas têm, o conhecimento que está ali compactado dentro de um livro, assim, é algo incrível, né? Não tem mais como a gente ficar, mas não gosto de ler. Não tem, né? E todo mundo aprende, é um hábito que todo mundo o aprende. Espírito vai estar ali também te revelando algo diferente toda vez que você lê, né? Então, aquilo aí, como é que tu sabe tanto versículo bíblico? Cara, imagina, desde os 5 anos, eu tenho 52, lendo todo dia, é impossível que uma semente não venha à tona, que você não lembre uma conexão de versículos. E aqui também, para você empreendedor, caramba, não é quantos cultos eu fui, é quantos versículos você conecta, porque ao conectar versículo, você amplia o leque de profundidade bíblica e vai fazer você enxergar as pessoas sob um outro prisma. Entendendo o seu negócio como uma missão verdadeira, como uma missão que não teria como ser diferente. Uma missão que transcende a contabilidade, que transcende o dia. Hoje é segunda-feira, você está aqui com um propósito, né? Que não é vender a meta X que você tem que atingir até as 18 horas, mas é conectar-se com pessoas que Deus vai permitindo que você
tenha na sua mesa. Sim. Exato. De novo, a mesa. Então, a Aham. mesa tem essa significância, Aham. né, de conversa. Mesa não é para comer, mesa é para conversar. E a gente inverteu, a gente come e se der tempo conversa. É. Porque a vergonha para o cristão e para o empreendedor não é não comer, é não ter o que repartir. Sim. É. Sim. É. E a gente quer comer. Bem colocado. a Bem gente quer colocado. comer. Comer com o celular, inclusive. É. Ah, é Pra zerar a Deus conversa, abençoar. né? Aí Pra Deus- zerar a conversa na imagina, mesa. se Deus abençoe aqui o meu almoço, a minha comida. Não, isso é por costume, porque a primeira coisa Deus está dizendo, não vai dar para abençoar assim. Legal. Ô, Ivan, a gente quer já ir para as perguntas finais aqui. Hoje você também faz parte, não sei se assim é uma rede ou algo do tipo, que é chamada Valorem, né? Valorem, Se você pudesse, né? Depois a gente até pode colocar ali algo a respeito, mas o que é a Valorem hoje? Qual é o intuito deles, né? O que eles fazem? O Valorem é junto com o BAN, né? O BAN é Business and Mission, né? E o Valorem vai nessa mesma pegada. Então, eles têm aglutinado esse assunto em nível de Brasil. Então, eu assisto e sou enriquecido por muitas informações que vêm de lá, né, do Brasil inteiro. Inclusive, teve o congresso em agosto, agora em Vitória, Espírito Santo, né, justamente com aquela imagem da mesa. Né? Então, eles estão na mesma pegada que vocês e vocês na mesma pegada que eles. Ou seja, Deus está conectando o Brasil. Estou falando de Vitória e estou falando de uma cidade ou de um estado que tem no seu nome parte da Trindade. Então, eu não acredito em acaso. Eu acredito que, sei lá, é sinal que o Espírito Santo está agindo no Brasil. Sim. E ele não vai modificar o país a partir da política. Ele vai transformar o Brasil a partir da modificação das igrejas e da melhoria das empresas. Porque tua empresa é uma mini igreja para quem nunca vai e nunca se interessou por igreja. Eu acredito muito Exatamente. nisso. Eu Até também. quando a gente começou a consultoria, né? Fazer consultorias para pequenas empresas, né? Financeira, e a gente precisava buscar um nome, né? E a gente buscou, então, o nome de propósito e lucratividade. Aí, ó. Né? A gente entende que precisa de existir um propósito, Sim. mas que o negócio, Ricardo. como qualquer empresa, precisa ser lucrativa para ela continuar existindo. Mas mais do que isso, a gente quis ajudar empreendedores cristãos, especialmente, a terem empresas financeiramente saudáveis, Isso. para que através dessas empresas eles pudessem impactar a vida de mais pessoas. Né? Então, Amém. se esse movimento, É. né, a gente conseguir ter força nesse movimento aqui no Brasil, você imagina o impacto disso daqui a 5, 10, 15, 20 anos, né? A gente Exato. poder ter E uma até- nação... E até, Cado, né? Um dos intuitos desse trabalho aqui, né? Do Ministério Mesa do Reino, é estar fazendo isso também, né? Exato. Auxiliando a esses empreendedores cristãos e até os que não são, né? Porque a gente não sabe o quão vai ser abrangido isso, né? Mas que esse também é um dos intuitos, né? E eu e o Ivan, a gente já teve até aí o Ivan chama de Jesuicidência, né? Então, nós tivemos aí a questão de ter o mesmo cliente em comum, algo assim, né? É verdade, né? do Doni, E ele mandar o link do último podcast, né? E ele Da dizia, live, pô, né? eu conheço, ele faz trabalho aqui na minha empresa também. Então, até, Donizete, se você vê, um abraço pra você aí, né? Bem lembrado, um excelente legal. empreendedor. Legal. Ivan, para a gente terminar, Tá bom? conta pra gente aí quem que é o Ivan na mesa do reino e quais são os dons e talentos que você acredita assim, que Deus te deu para contribuir aí nessa área ok. empresarial. O Ivan, dentro da mesa do reino, é uma pessoa bondosa e hospitaleira. Eu tenho isso no meu DNA, eu gosto de receber. Minha casa tem um quarto. Esse quarto não é porque minha casa é grande, esse quarto é porque é para alguém que precisa. Alguém que vai visitar. Né? E eu tenho tido o privilégio de receber em casa pessoas que me têm edificado. Né? Não estou falando em receber só pessoas que não têm condição. Pessoas que têm condição, mas naquele dia não tinham onde ficar ou ficariam no hotel. Né? Fica lá em casa, você abençoa e também é abençoado. Então isso para mim é um princípio que eu gravo muito. Então eu sou uma pessoa bondosa e hospitaleira. Né? A segunda pergunta você falou, ou dentro dela eu esqueci, perdão. Quais são Os os dons dons que você talentos. acredita que Deus sim. te concedeu para Eu atuar tenho assim? dois dons. Um dom da liderança e um dom que ele não é com esse nome, mas é o dom de conexão. O meu papel é conectar pessoas que talvez sem a minha presença não se conectariam. Né? Mas o meu dom principal é o da liderança, acima até o da comunicação. Né? E eu tenho um dom
interpretação da palavra, que isso não vem com curso de teologia, é algo que eu consigo ler e fazer uma conexão muito saudável, né? Bom, Então, e para nós, externamente, a gente já vê, não é por acaso que foi finalista lá em Osaka na questão oratória, obviamente, né? Então, expressa muito bem essa eloquência, né? Do que falar, como falar, Sim. então... Então, isso para mim está muito claro, assim, eu tenho que conectar pessoas, né, e levar elas à presença de Jesus e levar Jesus à presença delas, através do que eu faço profissionalmente. E como esse papel é importante, né? Quando a gente consegue, assim, pô, aqui tem uma pessoa e aqui tem outra, que, se eles se conhecessem e tu tá ali Ia no meio fluir. e tu se importar de conhecer o suficiente aquele e aquele outro para colocá-los, né, em conexão, isso é muito especial. Sim, e se me permitirem, eu tive o privilégio, isso não necessariamente é um dom, mas Deus colocou num tripé fundamental para o desenvolvimento de qualquer cidade, ou seja, eu estou dentro da igreja, eu estou dentro do sistema político e eu estou dentro das empresas. O que seria uma cidade com esses 3 pilares bem desenvolvidos? Uma igreja forte, empresários fortes, né? E um bom executivo e um bom legislativo. Nossa. Então, eu tenho o privilégio, isso não é necessariamente de soberba, eu estou dizendo, eu permeio nos 3. E se os 3 funcionarem, a gente pode transformar qualquer cidade na melhor cidade e na cidade cristã. É principal, antes dela ser boa, ela tem que ser cristã. Isso. Muito bom. A gente até trata isso, é legal você falar, porque eu me lembro na faculdade eu fiz o TCC em cima do terceiro setor. Você está nos 3. Você está no primeiro setor, no segundo setor e no terceiro setor, né? Isso é uma bênção, então você está em todos eles, né? Ivan, assim, né, já queria realmente te agradecer pela tua participação, né? Nós desejamos que Deus te abençoe ricamente na tua função, em todas as áreas que você esteja, né? Você é uma pessoa muito especial por onde passa e obrigado aí novamente por dividir um pouco desse conhecimento, né? Junto com a gente, tá bom? Obrigada, Ivan. Foi um prazer essa conversa. Eu espero que seja uma bênção para todos, né? Que estiverem ouvindo assim como foi pra gente. Amém. É isso aí, galera. Obrigado por nos acompanharem aqui, ouvindo, nos vendo aqui também. E a gente quer te convidar para também seguir as nossas redes sociais, @Mesa do Reino, no Spotify e também no YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até mais. Até.